Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de disciplinas espirituais. Nós falamos primeiramente sobre a Bíblia leitura, a necessidade de ler a Bíblia e a necessidade de ler também outros livros para expandir o nosso conhecimento. Nós falamos sobre oração e meditação. Enquanto a Bíblia é a forma que Deus fala conosco, a oração é a forma que nós falamos com Ele. E isso que refletimos. E como eu escrevi no boletim da semana, eu espero que esses exercícios estejam sendo realizados. Porque se não chegar no fim da série, você está com um monte de disciplinas, igual série de exercício que não é feita. Aí acumula, é mais fácil deixar do que continuar. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina do meu e o nosso culto. Então vamos ler Romanos 12, nós vamos ler somente 3 versos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por aqui estarmos, obrigado pelo louvor, obrigado por esse local quente que nos abriga. Isso tudo é resultado do Teu amor por nós. Muito obrigado. Agora dá-nos da porção do Teu Espírito. Toca os nossos corações, prepara as nossas mentes, a nossa audição, a nossa condição de ouvir, perceber, aprender para aplicar, para que saiamos daqui maiores do que entramos, para sairmos daqui mais parecidos com Jesus. Faz isso em nós, pois oramos no nome dele. Amém e amém. Nós já cantamos o que o livro de Atos nos diz sobre o vento de Deus que sopra. E quando o vento sopra, como diz essa poesia, tudo vem, tudo fica no lugar. A igreja nasceu após o sopro de um vento. Lá após o dia de Pentecostes, quando revestidos de poder, do poder do Espírito, o grupo que era de 11 discípulos, pois vocês lembram o que aconteceu com Judas, se multiplicou em um dia para 3.000, mais de 3.000 pessoas. Assim sendo, esse agrupamento de pessoas, esse grupo de gente, inaugurou essa comunhão dos seguidores de Jesus. Esses seguidores de Jesus se reuniam no templo, esses seguidores de Jesus se reuniam nas casas, conforme Atos nos informa. Juntos, eles eram instruídos pelos apóstolos, que deviam ter uma agenda fenomenal, porque eram 11 comissionados para atender uma demanda de milhares. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas somente ali aqueles que tinham andado com Jesus foram aqueles que inicialmente podiam liderar. Não podia ninguém sair do dia de Pentecostes e dizer: agora eu sou líder aqui da igreja. Você liderar o quê? Você não andou com Jesus. Você recebeu Jesus, você ouviu o sermão de Pedro, quando falou: olha, esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que ressuscitou. Você está começando a caminhada.
De modo que a vida dos apóstolos no início da igreja deve ter sido uma vida muito complicada, de uma agenda muito complicada, de uma instabilidade muito grande, pois eles não tinham em suas mãos, como eu sempre faço questão de te lembrar, eles não tinham o Evangelho, eles não tinham as cartas, eles tinham as Escrituras somente. Então os apóstolos instruíam, depois os discípulos dos apóstolos continuaram esse ensino, veio o apóstolo Paulo, expandiu mais ainda. Naquele momento a maioria eram de judeus que haviam entendido, recebido Jesus como Messias, judeus que iniciaram esse agrupamento de pessoas e depois vieram os gentios. E aí há essa união de dois grupos, também com as suas instabilidades, com os seus problemas. E lá estavam os apóstolos para ajudar, lá estava o Espírito de Deus para ajudar nessa fluidez, nessa continuidade. Aqueles judeus que primeiramente aceitaram, eles não diziam, agora nós somos cristãos. E aqueles cristãos, aqueles gentios que receberam, não diziam também de início, agora somos cristãos. Não, eles receberam Cristo e começaram a caminhar juntos. Mais tarde que veio essa denominação, mais tarde que veio essa classificação, foram chamados de cristãos lá em Antioquia. Todos eles então agora andavam juntos, agora eles estavam nessa assembleia, nessa congregação de pessoas nas casas, todos eles aceitaram o sacrifício de Cristo, todos eles acreditaram na ressurreição, os que não viram, e os que testemunharam a ressurreição, porque como nós lemos no Evangelho, algumas centenas de pessoas testemunharam, viram Cristo ressurreto, eles deram continuidade na caminhada da fé. Eu costumo dizer para aqueles que viram a ressurreição, para eles foi um pouco mais fácil. E é só você pensar como seria a sua vida se você tivesse ouvido Jesus um dia no Sermão da Montanha, por exemplo, ou da planície, como alguns preferem, e de repente esse Jesus crucificado aparecesse de novo e você ouvisse. Você iria carregar essa imagem para o resto dos seus dias. Ninguém poderia roubar isso de você. Isso que todos nós aqui carregamos como produto da fé. Algumas centenas de pessoas carregaram como produto da memória. Eu vi Cristo ressurreto. Então esse grupo tinha essas duas pessoas. E, como disse, os primeiros eram os judeus que receberam a Jesus. E o judeu carregava, como carrega até hoje, essa mentalidade de que se eu aceito um mestre, eu sou discípulo, eu sou aluno. E quem fala é o mestre, não o aluno. O aluno segue. E isso é muito forte para a gente, quando você mesmo abre a sua Bíblia e vê que Paulo faz questão de deixar claro, e isso é claro na Bíblia, que ele foi aluno, ele foi discípulo de Gamaliel. Então essa mente de alguém ensina, eu aprendo, estava presente no início da igreja. De modo que os primeiros seguidores, tendo aceitado a Cristo, o caminho natural foi, nós precisamos ter agora conhecimento. Nós precisamos agora nos tornar estudantes. Nós precisamos agora nos tornar discípulos. E nessa caminhada eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou experimentar, e isso vai me levar na maturidade através do crescimento da minha fé e da expansão das minhas obras. E na junção fé e obras eu me tornarei um discípulo desse mestre, desse Senhor, desse Deus encarnado que eu aceitei. Em unidade, em conjunto, no agrupamento coletivo que afirma e lapida o indivíduo, aqueles discípulos iniciaram a sua caminhada. Jesus sabia de tudo isso. Jesus, ao orar pelos seus discípulos, já deixou claro esse prévio conhecimento que tinha quando ele fazia as suas últimas orações, como João nos mostra no Evangelho, quando diz assim Jesus: a minha oração não é apenas por eles, querendo dizer, os primeiros discípulos, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles.
Jesus estava dizendo, a minha oração, Pai, já é para a segunda geração de seguidores. Porque esses que estão comigo vão proclamar a mensagem. Então eu oro por eles. Pai, para que eles sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, e Jesus repete, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Jesus repete, que eles sejam levados à plena unidade, 3 vezes. Unidade, no mesmo texto, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Então esse agrupamento que aprendeu a unidade é o template, esse é o modelo que nós devemos seguir. E unidade só pode acontecer no encontro de mais de 2 pessoas. Eu não posso dizer que estou em unidade com você se eu não estou com você. Sozinho eu sou um indivíduo com as minhas ideias, com a minha crença, com o meu coração, com aquilo que eu sou. Quando nós nos unimos aí, nós começamos a formar a unidade. Eu acho que por isso que nós temos a instrução, onde estiverem 2 ou 3. Na unidade que é mais que de um grupo. E esse agrupamento vivo, coletivo, de fé, de esperança, de transformação e missão. E esses encontros existiram então desde o início. Como disse, uma escola para alunos, uma escola para estudantes, que aprenderam o conhecimento do Senhor. Entenderam a obra de Jesus, aprenderam a orar, aprenderam a louvar, aprenderam a servir, aprenderam a proclamar, afirmar a fé, aprenderam a celebrar a mesa do Senhor, a comunhão, aprenderam a quebrar o pão, repartir o pão, lembrar da ressurreição, da morte, do sofrimento. Aprenderam a pegar o vinho, tomar o vinho e lembrar do sangue do Senhor. Estes encontros, nós chamamos hoje de uma simples palavra. Nós dizemos, nós vamos para a igreja, para o culto. Esses encontros que contêm tudo isso que disse, é o que hoje eu chamo de culto e que lá no passado era reunião na casa do Yaakov. Era reunião na casa do Shimon. Era reunião na casa do Bar Yosef, do filho de José. Eram reuniões. E nós então, com o passar do tempo, chamamos essa nossa reunião, esse encontro do nosso culto. Que é o ambiente onde nós reafirmamos o que acreditamos. Fizemos isso com várias canções. Reafirmamos o que acreditamos e expandimos. No culto eu digo novamente, Senhor, é isso que o Senhor é. É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor fez. É isso que eu rogo para o Senhor fazer na minha vida. É isso que eu rogo para o Senhor fazer na minha família, nas minhas necessidades, nos meus dramas. Essa reunião é o nosso culto. O nosso culto, guarda essa palavra, o nosso culto, é o lugar onde os seguidores de Jesus o adoram. É o lugar onde os seguidores de Jesus prestam louvores. É o local onde nós suplicamos ao Senhor em unidade. É o lugar onde nós recebemos ensino, exortação e inspiração do Espírito. O nosso culto é o lugar também onde nós ofertamos nossa vida, nosso amor, nosso dinheiro para manutenção local, para expansão do Evangelho, para missões, para obra missionária. No nosso culto, nós
também sonhamos em poder tocar mais gente através de ideias, projetos, necessidades sociais, porque isso tem que estar contido no culto. A mentalidade que quando acaba aqui tem alguém lá do outro lado do mundo precisando do nosso toque e nós precisamos fazer algo. Você lembra que a igreja que é demonstrada lá em Atos para a gente, ela tinha sopão todo dia. E é ali que veio o conflito das viúvas que falavam grego e as viúvas que só falavam hebraico, porque todos os dias recebiam das mesas. Porque na unidade, no culto, nós temos que pensar em nós, sim, é óbvio, mas nós temos que também, com a mesma intensidade, pensar em quem está nos confins. Tudo isso tem que ser resultado da nossa unidade. Então eles prestavam na igreja primitiva um serviço à comunidade, um serviço a Deus. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da designação de culto no inglês, que é o service. O nosso culto é um ato individual, potencializado pelo coletivo. Eu venho para dar o meu culto a Deus, eu vim aqui hoje para dar o meu culto a Deus, mas a minha vida potencializada, somada à tua, expande o nosso serviço a Deus. Agora, só expande quando a nossa mentalidade é uma. Eu vim para prestar culto a Deus. Porque se há divisão no nosso culto, se há essa divisão do individual, há uma divisão no nosso culto. Divisão de energia, de ideias, de valores, de atenção. Agora, o nosso culto é a continuidade do meu culto pessoal. O nosso culto é a continuidade do seu culto, que foi prestado a Deus durante a sua semana. Durante a minha semana, eu prestei o meu culto a Deus com a minha vida. Hoje é a apoteose da minha semana, é quando eu me reúno com vocês e vocês comigo. E aí, como eu disse, potencializo. Então, se o nosso culto é a continuidade do meu e do seu culto, ele precisa começar antes. Ele precisa começar fora da igreja, na minha agenda, para que na nossa unidade haja expansão, poder. E aí vem a pergunta: como? Como que eu vou então viver nesse modelo, nessa ação de culto, para que na unidade isso seja potenciado? Paulo responde no texto que lemos. Ele disse: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós vivemos dentro de um corpo, a nossa alma, o que nós somos, viva dentro de uma carcaça. Nós temos uma personalidade, nós temos uma vida dentro de carne e osso. Essa nossa vida dentro desse recipiente carne e osso foi sensibilizado um dia pelo Espírito Santo de Deus. E essa sensibilização que Deus nos deu e tem nos dado, nos permite viver seguindo ao Senhor. Essa existência é a possibilidade, é o cenário que Deus nos deu. Você viva esse culto dentro desse corpo, na vida, na história, aonde quer que você esteja. E essa vida, esse meu culto dentro desse meu corpo tem que agradar a Deus. E aqui na linguagem de Paulo, via o que ele chama de sacrifício vivo. E sacrifício vivo aqui tem que ser entendido como o resultado ou a dor ou a alegria de quem quer imitar a Cristo. E aí já fica fácil entender porque o tema e a palavra é sacrifício. Porque se fosse completamente fácil
imitar a Cristo, todos seriam imitadores, seguidores de Cristo. Sacrifício vivo que faço com a minha vida imitando o Senhor e não imitando o comportamento social que está ao meu redor. Sacrifício vivo quando eu paro e falo, eu não vou com a maré, eu vou com aquilo que recebi como convicção de Deus. Então, se diante de um dilema, por exemplo, relacional, social, eu olhar para a demanda, eu olhar para as vozes que estão ao meu redor, na maioria das vezes eu não vou estar oferecendo a Deus o meu corpo, a minha vida como um sacrifício vivo. Porque na maioria das vezes o comportamento social não vai te falar, faça como Jesus. Não é assim. Geralmente é o contrário. Por exemplo, para a maioria de muitas pessoas, de uma infinidade de gente, mentir é legal. É legal. Mentir é parte da vida. Eu já comentei isso para vocês. Um dia uma ovelha chegou para mim com uma cara toda carinhosa. Eu só não fiquei nervoso porque ela estava com tanto carinho. Ela olhou para mim assim com uma cara singela e disse, ô pastor, você mente, né? Falei, não, minha filha, eu não minto. Mentir para mim é abominável. Porque se eu não conseguir sustentar a minha palavra, o que eu sustento nessa vida? Se eu não conseguir sustentar um sim ou não, o que eu vou conseguir sustentar? Se eu tenho a língua, a boca, a consciência, o que eu vou conseguir sustentar nessa vida? Mas para uma infinidade de gente no nosso convívio social, mentir é legal. E não pense que eu estou dizendo aqui somente ao pessoal do mundo. Eu não estou dizendo disso, não. Tem um bando de crente mentiroso. Um bando de crente mentiroso. Que acha normal. Olha, não, essa mentira vem para o bem, então pode. Se vem para o bem, pode. Enquanto Jesus nos chama, Paulo nos adverte a oferecer o meu sacrifício, o meu culto diário a Deus, é dizer, eu não tenho nada a ver com mentira. Isso não é um comportamento de um filho de Deus. Pelo contrário, a Bíblia dá paternidade ao diabo, de quem é filho, aos que mentem. Para uma maioria de pessoas, se alguém fez algo contra você, chega lá aquele amigo e fala assim, você vai deixar? Você vai deixar? O que eu já fui chamado de bobo, retardado, trouxa, é impressionante. Mas você vai fazer isso? Vamos lá que eu vou te ajudar. Eu não quero ajuda. Eu não vou fazer nada. Mas ele fez. Eu não vou fazer nada. Então você é muito isso. Pense o que você quiser. Eu quero oferecer um sacrifício vivo com o meu corpo, com o meu ser. Mas você vai ser prejudicado? Vou. Qual o problema? Jesus disse alguma coisa contrária? Quando ele diz, bem-aventurados que têm sede de justiça, serão fartos, encontrarão o futuro. Isso não quer dizer que a minha vida vai ser totalmente, nunca livre de qualquer injustiça. Pelo contrário. A impressão que nós temos da palavra é que quanto mais piedosamente, mais perseguição, mais injustiça, mais dramas, mais consciência, mais tristeza. Mas para uma maioria não, você não pode aguentar calado, você tem que explodir. Para uma maioria de pessoas, burlar qualquer sistema, fugir de qualquer responsabilidade, não ter ética, não ter caráter é normal. Caráter hoje é algo que vale todo o ouro do mundo. Caráter, integridade, confiança. Você sabe, não, eu posso confiar. Eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que você fala assim, eu confio nessa pessoa. Eu confio. Se ela me disser isso, é isso. Você vai ficar surpreso com o número pequeno que você vai ter nas suas mãos. Você pode confiar por fé, por boa vontade, por carinho, mas dizer, não, esse aqui eu confio mesmo. Porque caráter, integridade, moral, consciência, idoneidade, não é o caminho natural.
Caminho natural é não. Não é. Não precisa. Não faz assim. E tudo isso diante da maioria que assim não pensa, que assim não entende. Isso tudo pode me influenciar e pode te influenciar a não oferecer o meu corpo, o seu corpo, o meu culto, o seu culto, como um sacrifício vivo. E deixa eu te expandir isso. Sacrifício na linguagem bíblica não está conectado diretamente com sofrimento. Sacrifício no contexto bíblico está conectado com um ato que me coloca mais próximo de alguém. É quase como dizer, estou namorando com alguém, cheguei mais próximo de alguém, me conectei com alguém. Isso é o que está por trás na interpretação do hebraico sobre oferecer um sacrifício a Deus. Não é matar um animal simplesmente e derramar sangue, mas é matar naquela época e derramar sangue, e esse ato me coloca mais engajado, mais conectado num relacionamento. Então todas as vezes que eu digo não para o que devo dizer não, todas as vezes que eu mantenho a minha postura e você também, além de estar oferecendo o seu culto durante a semana, você está vivendo, reproduzindo esse sacrifício vivo. Você está chegando mais próximo de Deus. Como alguém separado. Como alguém, como Paulo colocou aqui, que possa viver essa vida de santidade. Com valores e medidas do Senhor e não valores e medidas da horizontalidade. Porque na horizontalidade você não vai achar muita santidade para imitar. Pelo contrário. Paulo está rogando para que o meu culto racional, o seu culto racional, e aqui você pode também adicionar nesse entendimento dessa palavra culto racional, pode ser culto espiritual, pode ser culto fruto da razão. Algo racional, algo que tenha lógica. Paulo está rogando para que isso seja em nós a manifestação de uma vida reta, uma vida santa, uma vida separada. E tudo isso é agradável a Deus. O meu culto de vida fora do culto da igreja. A minha conduta de vida fora da igreja. O apóstolo continua, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz então que esse culto individual precisa também de uma renovação, uma transformação da nossa mente. É um constante upgrade com todos os updates necessários que precisamos fazer em nós, no que nós somos, para que essa renovação produza mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Quanto mais essa mente de Cristo operar em mim, maior eu me torno como um sacrifício vivo, maior eu sou como um culto ambulante a Deus na terra. Mais profundo eu me torno e mais capaz eu também me torno de experimentar a vontade de Deus. É constante, renovação, transformação constante. À medida que eu aprendo, eu aplico. À medida que eu aprendo e aplico, eu retenho algo novo na minha existência. E o meu culto cresce. E o meu culto cresce. O meu culto individual. Este culto, irmãos, é a identificação também de áreas deficientes. Esse culto fora do culto, esse culto que é o seu culto e o meu culto, ele tem que servir como um microscópio, uma lupa nas mãos que está tentando discernir o que eu e o que você precisa de renovação, o que nós precisamos refazer, fazer de novo. Transformar os velhos hábitos em tendências em novas atitudes. E assim fazendo, e assim olhando, analisando para o que eu sou, para o que eu tenho me transformado, eu posso então, de acordo com Paulo, conhecer, experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Portanto, escute isso com atenção. O meu e o seu culto da semana é o laboratório de experimentos
quando nós temos mais tempo e ambiente para testarmos o aprendizado. É a prática. Lá fora, no seu culto semanal, você tem mais tempo, mais ambiente, mais o cenário em ação para colocar em prática o que você recebeu na teoria no culto coletivo. Então, o culto coletivo é o local de adoração, como já disse, louvor, instrução, comunhão, reafirmação do que nós somos. Teórico, parte prática muito pequena. Parte prática, você se levanta no início, dedica esse culto a Deus, você prossegue cantando aqueles que assim o faz, você louva, você levanta suas mãos, você participa, se quiser aplaudir, aplaude, você tem um engajamento com Deus, aí você tem a condição de trazer a sua oferta para que o trabalho continue, para que a gente se expanda, tocando o mundo, aí você ouve uma palavra, teoria de novo, você está ali, deixando tudo isso entrar em você. E aí 1h30, tchau, nós vamos comer. Nós vamos comer. E graças a Deus por isso. Nós vamos ter um outro momento, comunhão. Teoria. Mas você não teve tempo de praticar e de experimentar. O maior tempo então que você tem é lá fora. Onde esse culto deve acontecer. Onde esse culto deve reafirmar que a teoria que você ouviu entrou no seu coração e se expandiu. E isso é uma disciplina. Isso é uma das disciplinas espirituais também mais essenciais que nós possuímos. Porque se você simplesmente ouvir e não praticar, você é como? Lembre que a palavra diz. Não tem efeito, não tem razão, não tem substância, não tem equilíbrio, não tem nada. Você está ouvindo. E é normal eu perceber isso, que essa geração atual, ela ouve, ela não reage. Ou ela reage bem pouco. Fora, no seu culto, é o maior tempo que você tem para aplicar o que recebeu no nosso culto. Pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nem no meu, nem no seu culto, nem no nosso culto coletivo, nós podemos manter o orgulho. Orgulho que faz a gente crescer na insubmissão mascarada. Sabe que insubmissão mascarada? É aquela que fala assim, não, eu estou com Deus, mas está nada. Porque no menor ato de obediência, não quer saber. Então é uma insubmissão mascarada, ela parece que está tudo bem, mas não está. É a impossibilidade de aceitar primeiramente os nossos erros, as nossas dificuldades, e dizer, Senhor, esse é meu erro, essa é a minha dificuldade, eu não tenho conceito nenhum de mim, porque eu sei que eu sou pó, que eu dependo de Ti, Senhor. O que Paulo chama então de conceito mais elevado do que devemos ter. Conceito mais elevado do que nós devemos ter é quando o meu posicionamento, a minha opinião se torna o maior vilão contra eu mesmo. A minha postura fica filtrando de maneira negativa o que eu estou disposto a ouvir de Deus. E se eu não quero ouvir de Deus, eu filtro, eu corto e não quero ouvir. Porque eu tenho um conceito elevado ao meu respeito. Você fala, não, eu não penso assim. Então por que age dessa forma se não pensa assim? Muitos processos mentais acontecem com a gente dessa forma. Você não percebe, você não consegue fazer um statement, uma declaração do que você é, do que eu sou, mas você age. E isso é que dá esse conceito elevado. Peraí, que conceito elevado? Você está se colocando então acima de Deus? Você está dizendo que é Deus que tem que te ouvir, ao invés de você que tem que ouvir a Deus? Sou eu que me submeto a Ele ou Ele que se submete a mim? Então Paulo está violentamente aqui dizendo, não faça isso. Porque Deus é Ele. Você não é Deus, eu não sou Deus. Não deixa o ego ficar dilacerando a sua
possibilidade de se submeter a Deus. E falar, sim, Senhor, que seja feita a tua vontade, mostra-me o caminho, para que eu ofereça o meu culto, para que a minha vida seja um culto vivo. Eu não estou acima de ninguém, eu sou igual. Gente, um dos piores dias que eu tive do meu ministério foi quando eu ouvi de novo mais uma confissão aqui de pastor. Uma ovelha chegou para mim e falou, olha, todas as ovelhas estão erradas, você está todo mundo errado, eu estou certo. Eu falei, ensine-nos então. Me mostre. Não, eu não vou falar. Falei, meu pai, o que você tem que aguentar nessa caminhada, não é brincadeira. Está dizendo para mim que a igreja inteira está errada, que eu estou totalmente errado, que você detém a revelação específica de Deus. Por isso que você não pode ficar conosco. Você está bem pra caramba, não. Está bem pra caramba. Eu não estou no teu nível, me perdoa. Meu nível é de alguém que briga consigo próprio para tentar imitar Jesus um pouquinho mais a cada dia. Só isso que eu quero ser. Não tenha um conceito elevado de você. Perceba e prefira dizer, Senhor, eu só quero te seguir e oferecer minha vida como um culto vivo. Pois meu conceito de mim mesmo não pode ser o reflexo daquilo que é mentira. E a grande verdade é que nós somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Por isso Paulo diz, tenha então um conceito equilibrado. Tenha então um conceito saudável, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Os que assim vivem não cultuam na individualidade. Os que assim vivem não aproveitam da coletividade como um local gostoso para comunhão, crescimento. Os que assim vivem preferem simplesmente ter o sagrado na vida como um amuleto. É um amuleto. Se eu precisar, eu aciono o santo. Eu aciono o santo. Se não, eu dou um jeito, porque eu sei como fazer as coisas. Paulo está dizendo que o seu conceito seja o resultado do equilíbrio que você tem e da fé que Deus te deu. Concluindo, amados irmãos e irmãs, eu quero deixar essa pergunta com todo carinho, também rogando a todos nós, incluindo a mim, porque eu também tenho que oferecer meu culto. A pergunta que eu quero deixar é como anda o seu culto individual durante a sua semana? Como anda o seu culto na sua casa? Como anda o seu culto no seu trabalho? Como anda o seu culto pelas ruas? Como anda o seu culto na universidade, nos bares, nos pubs? Como anda o seu culto? Como anda esse sacrifício vivo, esse ser que adora ambulantemente ao Senhor onde quer que esteja, e se alguém olhar para você em qualquer situação, vai perceber que alguma coisa ali tem, ali habita, ali acontece, porque é um culto ambulante. É uma prestação de incenso agradável a Deus. Como anda o seu culto? Como anda o seu desejo de se oferecer como sacrifício, como quem presta atenção em cada atitude? Como anda a aplicação do que você tem escutado? O que fazer? Eu te recomendo, eu te encorajo a se certificar que na sua rotina, nos seus dias, você vive com consciência. Consciência de que Deus está com você e você está com Ele. Consciência de que você está reafirmando a cada passo que Jesus é o seu Senhor. Eu devo ter comentado com vocês que um dia desses eu entrei no ônibus
e tinha um carrinho de criança no local que ficam os carrinhos. O motorista olhou para mim e disse: já tem um carrinho. Eu falei: eu posso desmontar o carrinho e colocar aqui e carrego a criança no colo? Estava o André. Pode? Tá bom. Desmontei o carrinho. Ali rapidinho para entrar, o carrinho era um carrinho menor. Na hora que eu estou colocando o carrinho em cima do lugar, você imagina, irmão, somos um no colo, carrinho na mão, Camila na outra, aquele drama de pai e mãe que vocês sabem. Vem uma mulher atropelando, me atropelando literalmente, me empurrando. Eu olhei para ela e falei: dá para esperar um pouquinho, eu vou pôr o carrinho. Ela falou: não. Gente, nessa hora você vê assim imagens. Você vê imagens nessa hora. Você vê uma pessoa voando pela janela do ônibus. Você vê alguém espatifando no vidro. Você vê de tudo nessa hora. Eu me controlei, peguei o carrinho, joguei no lugar e falei: paz. Obrigado pela sua educação. Ela falou: é educação mesmo, educação mesmo. Eu fui àquela viagem, assim, acabado. Eu ficava olhando para ela no final do ônibus, ela estava lá com seu telefone. Eu falei: Senhor, o que tem na cabeça alguém que faz isso? Que vê você com uma criança no colo, a outra na mão, você dobrando seu carrinho, o ônibus cheio, e que olha para você e fala: não vou esperar, vou passar para ela. Ela passou literalmente por cima, eu tive que sair. Uma cena horrorosa. Eu falei para Cecília isso, eu falei: lembre-se que o nosso testemunho está sendo visto não só por Deus, mas pelos nossos filhos. A Camila, o André não é sacanada, né? Mas a Camila, com certeza, qualquer reação ela ia perceber. E mais do que isso, eu não estaria oferecendo meu culto a Deus. O meu sacrifício de me domar e dizer: não entro na sua. Não entro na sua. Porque quando eu chegar sábado na igreja, eu quero continuar esse culto. E não o contrário, tem uma semana onde eu não sou culto nenhum e quero chegar na igreja ainda e quero fazer: pastor, me encha do Espírito, porque é o pastor, não é Deus não. Porque essas são as nossas reações. O culto não foi legal. A culpa é sua, viu, Davi? Louvor foi ruim, a culpa é sua. A culpa é sua. Não canta direito, não tocaram, a culpa é de você, eu não senti nada. Não sente nada quem não vive o seu culto durante a semana e vem se exorcizar no coletivo. Sente o que tem que sentir quem vive como um sacrifício vivo. E quando chega na comunhão dos irmãos, é agasalhado pelo sentimento da fé, pelo olhar, pelo carinho de gente que sábado à noite podia estar em qualquer lugar do mundo, mas prefere estar ouvindo do Senhor para crescer, porque foi salvo pelo Senhor. Certifique-se que a sua rotina é um culto em qualquer lugar. Também quero te perguntar como anda o seu culto coletivo. A sua expectativa que começa no sábado, quando o relógio toca e você começa a pensar: hoje eu vou na igreja. A Camila já fica assim, Camila, todo final de dia ela pergunta: o que tem amanhã? Amanhã tem balé, amanhã tem violino, amanhã tem cello, amanhã tem igreja. E ela vibra. É o famoso alegrei-me quando me disseram, que eu sinto uma falta danada de sentir isso nas vidas. Alegrei-me quando me disseram: vamos na casa do Senhor. O seu culto coletivo então começa quando o relógio toca no sábado e você pensa, na verdade, na sua agenda, no seu dia, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E esse é o conceito que foi firmado por toda a história da igreja, do chamado domingo como o dia do Senhor. Nunca foi o caso da nossa igreja, né? Porque nossa igreja, nesses 12 anos, sempre funcionou no sábado. Por razões óbvias.
Mas a ideia dos cristãos ao longo dos anos, desde o seu início, foi: domingo eu não posso fazer nada, porque é o dia da igreja. Quando eu era pequeno era assim. Não, hoje não. Brincar hoje não. A gente nem pedia. E o domingo era igreja de manhã, à tarde, comer com a família 4 frangos, macarronada, aquela alegria, e volta para o ensaio, porque à noite tem mais. Domingo é do Senhor. O negócio inverteu tanto que o dia é aquela loucura, é aquela avalanche. Aí não sabe porque chega na igreja estressado. Não sabe porque não chega na igreja sem a sensibilidade necessária. Não estou dizendo que você precisa ficar em casa zen, lá fazendo meditação o dia inteiro. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que você tem que perceber como é que anda a sua expectativa, porque se você for viajar, a expectativa é chocante, é grande, eu vou curtir e tal, e você está lá adrenalizado. Se você for num mega restaurante, num mega show, num jogo de futebol, você vai estar vibrando. Eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim. Eu não posso intervir no seu culto individual, você não pode intervir no meu, eu não posso intervir no seu coletivo, eu posso fazer a minha parte. E vir com a certeza de que vim com a adrenalina de eu vou cultuar a Deus, eu vou cantar a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou ouvir a Deus, e eu vou sair, como eu disse no início da minha oração, maior do que cheguei. Não é maior, orgulhoso, nada disso, crescido um pouco mais em estatura e graça perante o Senhor. Como anda o seu culto coletivo? Então repense o seu dia de culto, repense o seu sábado, repense a sua vida, repense o seu desejo de estar no agrupamento coletivo, repense isso. E se a sua resposta for: não, está tudo contribuindo, está legal, eu estou vindo com a alma tranquila, bendito seja Deus, continue assim. Agora, se esse não for o caso, assuma o controle da sua agenda, para que seu culto coletivo seja também a continuidade do seu culto individual. Nessa caminhada, irmãos e irmãs, das nossas reflexões sobre a disciplina espiritual que nós estamos trilhando, sim, nós precisamos urgentemente nos posicionar para viver essa vida que seja um culto vivo, racional a Deus, um serviço ao nosso Deus, adoração ao nosso Deus, aproveitando a liberdade que ainda temos, para quando nos juntarmos, oferecermos o melhor que pudermos. Hoje, quando a gente estava ali tocando, eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me lembre, que o Senhor me ajude, que todos os cultos, Senhor, eu venha diante de Ti com um sentimento único. Senhor, eu quero ter esse culto como se fosse o último da minha vida. E não esperar que eu venha amanhã, ou no próximo sábado, agora eu vou vir pronto. Não, Senhor, eu quero hoje entregar o meu melhor para Ti, como se fosse o meu último, porque o Senhor tem me dado condições de exercitar não só o culto individual, mas o culto coletivo. Eu termino dizendo: culto não é pastor, não é grupo de liderança, não é grupo de louvor, não é música que faz culto, quem faz é você. Façamos então um culto verdadeiramente resultado do sacrifício, da imitação que vivemos na semana e que podemos potencializar juntos. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Queria te dar uns minutinhos para você pensar. Você e Deus. Não precisa falar nada com ninguém. Você e Deus. Olhe para dentro de si. Olhe para essas perguntas que aqui refletimos sobre o seu culto e sobre o nosso culto. Vamos ter um tempinho de silêncio. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela liberdade que temos, te agradecemos porque
de portas abertas, podemos te oferecer nesta noite um culto coletivo, o nosso culto a Ti. Nós lembramos nessa hora, Senhor, de tantos, como o Edu aqui já nos lembrou, que não podem celebrar desta mesma forma. Nós oramos por aqueles que agora, por amor ao Seu nome, sofrem em lugares remotos da terra e pedimos que o Teu calor, o Teu amor esteja sobre os Teus filhos espalhados pela terra, dando forças para a continuidade da caminhada. Nós oramos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar na nossa manifestação desse sacrifício vivo, nosso culto racional, no nosso dia a dia. Como disse, a partir das nossas casas, onde um conflito pode acontecer de um segundo para o outro. Pedimos pelos nossos locais de trabalho, nossos locais de estudo, de aprendizado, a rua, no trânsito. Uma fechada pode tirar a gente da paz, da graça, direto para o inferno da tensão, da agressividade. Ô Senhor, ajuda-nos nesse processo de consciência de que somos um culto vivo que anda pela terra para proclamar aquilo que recebemos e temos recebido do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Ajuda-nos de maneira forte, poderosa, para que possamos andar nessa terra pelo vento do Teu Espírito, proclamando com nossas ações a diferença que Jesus fez e faz em nós. E que o mundo possa ver, que a influência venha de nossas vidas, e não dos de fora, não dos que nos cercam, mas que a influência venha de nós. Influência de quem se encontrou com a graça. Influência de quem deve influenciar o mundo com mais luz e com mais sabor. E no nosso culto coletivo, ajuda-nos, Senhor, a criar essa expectativa, esse amor, ou como a Tua palavra diz, a alegria de saber, vamos à casa do Senhor. Ajude então cada um de nós, Deus, com a sua agenda, com a sua rotina, com a sua vida, a prestar atenção nessa disciplina espiritual do culto que é meu, do culto que é de cada irmão e irmã aqui e do nosso culto, para que eles sejam agradáveis a Ti e que cumpram o propósito que devem cumprir, para a Tua glória, para o nosso crescimento. Faz isso em nós nesta semana, Senhor. Cada um nos seus desafios, nos seus dramas, nas suas lutas contra a sua própria personalidade. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma semana de um contínuo incenso, um perfume que saia de nós, o bom perfume de Cristo em nós, e traga-nos uma vez mais no sábado para continuarmos cultuando e crescendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.